Queridos membros da Paróquia de Ceará, bem como a todos e todas que nos ouvem neste 13º domingo após Pentecostes. Acolho a todos e todas de forma bem especial com as palavras do profeta Jeremias, o capítulo 15, o versículo 16, onde diz: Ó Senhor, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Até aqui, palavras do Senhor. Acolho assim a todos e todas de forma bem especial, em nome e na presença do Trino Deus. Este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ouçamos a um belo hino que nos será entoado. Esse encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Assim como nós estamos, nos achegamos diante de Deus em oração. Oremos. Querido Deus, amado Pai, é diante da Tua presença que nós nos chegamos humildemente para pedir-te perdão. Perdão por todas as falhas cometidas em palavras, pensamentos e ações. Quando por vezes não percebemos a importância de cuidar uns dos outros com carinho, como verdadeiros discípulos e discípulas. Sê Tu, ó Deus, conosco, ensinando-nos o caminho a seguir, ensinando-nos a paciência, a serenidade e a fé. E que saibamos observar que cada pessoa tem os seus dons e é importante na sua maneira de ser, e muito tem a somar, a contribuir nesta grandiosa seara. Sê Tu, ó Deus, conosco, nos abençoando e fortalecendo. Isso nós te pedimos, em nome de Teu Filho, Cristo Jesus. Amém. Se dissermos que não temos pecado algum, a nós mesmos nos enganamos, pois nos momentos em que mais gostaríamos de acertar, por vezes nós falhamos. Porém, Cristo Jesus nos é fiel e justo. Ele vem a nós e nos concede o perdão de cada um dos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos a mais um belo hino que nos será entoado. Dos anjos, mas se eu não tiver
Queremos nos preparar para ouvir a pregação da palavra, ouvindo as palavras do Evangelho de Mateus, o capítulo 16, os versículos 21 a 28. A leitura nos será feita pelo membro Eduardo Furlaneto, também membro este que trabalha nas edições dos nossos cultos, desde que estamos em período de quarentena. Obrigado, Eduardo, pelo apoio e pela ajuda. Ouçamos. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: Eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto, e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: Se alguém quiser ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, então ele compensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como rei. Até aqui, palavras do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs na fé, ao ouvirmos a leitura do Evangelho de Mateus, o capítulo 16, os versículos 21 a 28, nós nos damos por conta de que Cristo, ele traz uma preciosa lição para os discípulos, ensinando-os a confiar e a entregar a sua vida verdadeiramente nas mãos do Senhor. Ao olharmos para nós, para a nossa realidade, para a nossa vida, nós nos damos por conta de que Ele também nos traz muitas e preciosas lições. E aprende aquele que se dispõe a ser humilde e a permitir-se ser guiado. Não são as águas tranquilas que fazem um bom marinheiro, mas sim as águas turbulentas. Essa frase nós ouvimos em diversas situações de nossa vida, e principalmente nos momentos de maior sofrimento e dificuldade. Vivenciamos um tempo difícil, momento de pandemia, que já vai desde março deste ano de 2020. Não sabemos por quanto tempo isso ainda vai durar. A era digital, que estava prevista de uma maneira muito mais forte para daqui a mais ou menos uns 10 anos, ela já está aqui agora, diante de nós. Isso mexe conosco, isso pede de nós que tenhamos e façamos mudanças em nossa vida, em nossa maneira de ver, em nossa maneira de conceber as coisas. Nos faz abrir para o novo, para o aprendizado, não importa a idade que nós temos. A palavra bíblica nos diz que Jesus, ele traz para os discípulos preciosas lições. Em um primeiro momento, ele pergunta para os discípulos: quem o povo diz que eu sou? E os discípulos então respondem para ele: Tu és o Messias, Filho de Deus, esperado, amado. Sim, a essa lição eles haviam aprendido, que Cristo Jesus é o Messias enviado por Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Porém, a segunda lição não foi tão fácil para os discípulos conceber. No momento em que Jesus relata aos discípulos que ele haveria de passar por sofrimentos, perseguições, pela crucificação, consciente de tudo que estava à sua frente,
De repente, em um momento de dúvida, Pedro se coloca diante de Jesus e diz: Mestre, espera aí, já que tem um caminho difícil para você de sofrimento, deixa que eu vou na frente e você vai atrás. E aí Jesus diz para Pedro: por acaso queres ser para mim como uma pedra de tropeço? Aquele que quer me seguir, diz Jesus, precisa deixar tudo aquilo que considera importante, precisa deixar as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, os seus próprios sonhos, por vezes de lado, e me seguir e confiar. Esse sofrimento, essa perseguição que Jesus haveria de passar, também traria para ele um aprendizado, também traria para todos nós uma grandiosa recompensa, ou seja, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o que a palavra bíblica nos ensina. Mas para nós cristãos, às vezes é mais fácil quando só passamos por momentos de glória, de realizações, onde tudo vai exatamente como nós desejamos, onde tudo transcorre assim como nós calculamos. Mas se algo sai daquilo que nós almejamos, aí nos vem a fraqueza de fé, aí nos vem o questionar, o reclamar, o achar que Deus não é por nós. A palavra bíblica do Evangelho de Mateus no dia de hoje nos inspira mais uma vez a colocar a nossa vida na mão do Senhor, confiar, acreditar nele, até mesmo naqueles momentos que nós consideramos tão difíceis e às vezes até dizemos: eu não mereço passar por aquilo que eu estou passando. A palavra do Evangelho de Mateus 16, o versículo 24 diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, não antes de mim, mas após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a lição mais difícil que os discípulos poderiam aprender. E esta também é uma lição difícil ainda para nós nos dias de hoje. Deixar tudo, abrir mão daquilo que nós consideramos importantíssimo e seguir. Não ter em primeiro lugar o questionamento: Deus, olha por mim, mas sim: Deus, o que queres que eu faça por ti? Não em primeiro lugar questionar: Deus, abençoa os meus projetos e os meus sonhos, mas sim uma vez se questionar, como bons discípulos: qual é a tua vontade, Deus? E o que queres que eu faça por ti? Antes de pedirmos por tudo aquilo que nós consideramos importante, a palavra nos ensina que nós deveríamos pedir a Deus em oração o que tu consideras importante, o que tu queres como projeto, o que tu queres que eu faça, qual é a minha missão. Peça isso em orientação, em oração, e tenha certeza de que Deus vai te mostrar qual é o caminho que tens que seguir. E mais, a palavra nos diz que às vezes nós precisamos abrir mão de algum conforto, de algum projeto, de alguma vontade particular, pessoal, e permitir Deus ser Deus. É Ele quem está no comando, é Ele quem está na dianteira, e nós somos seus discípulos. A nós compete segui-lo. E a palavra seguimento, ela pressupõe também humildade. Ou seja, nós vivemos em um mundo onde nós nunca podemos nos considerar prontos. Nós sempre estamos aprendendo. Sempre tem algo mais que nós não sabemos, que nós não dominamos. Apesar de cada um de nós ter muitos dons, nós precisamos aprender a sempre estar abertos para o novo, para nos transformar, como eu dizia na última pregação do último culto, para nos reinventar quantas vezes necessário for,
e a humildade de compreender e entender cada pessoa na sua essência, no seu jeito de ser. Dar o melhor que nós podemos dar, que nós podemos ofertar. E é essa lição que Jesus ensina aos discípulos. Ele mostra para esses discípulos que o sofrimento também faz parte do ser cristão, mas que diante do sofrimento nós não precisamos entrar em desespero ou logo questionar Deus ou querer estar à frente de Deus para não precisar passar por aquele sofrimento, mas sim confiar, fazer a nossa parte. Quando cada um faz com carinho e amor na sua parte, os resultados eles vêm. Às vezes no momento em que nós nem imaginávamos ou que nós achávamos que nem merecíamos, esses resultados eles vêm. A palavra nos ensina a confiar e a cuidar uns dos outros com amor e carinho. Nos conta uma história, talvez conhecida. A história nos fala de dois amigos que caminhavam em meia floresta. Lá pelas tantas eles observam a aproximação de um enorme urso. Com muito medo, um deles sobe até o alto de uma árvore. E o outro, como não conseguiu ser tão ágil, ele simplesmente se deita no chão e faz de conta que está morto. O urso se aproxima dele, dá uma cheirada nele, no ouvido, no rosto, e lá pelas tantas o urso se afasta. Quando outro amigo desceu da árvore, a primeira coisa que ele pergunta é: o que foi que o urso te contou no teu ouvido? E esse amigo deitado no chão levanta e diz: o urso me disse no meu ouvido que um verdadeiro amigo jamais abandona um amigo. Um verdadeiro amigo, ele não pode ser falso, ele não pode ser calculista. Um verdadeiro amigo não abandona um amigo, mas ele se coloca ao lado de um amigo. E é isso que a palavra nos ensina. Cristo Jesus é o nosso verdadeiro e bom amigo. E ele já havia dito para os discípulos, e assim também para cada um de nós, que passaríamos por dificuldades, por momentos de sofrimento, mas que ele está à nossa frente. Ele está conduzindo a direção da nossa vida. A nós compete confiar, vigiar, orar, fazer a nossa parte da melhor maneira, na certeza de que Cristo Jesus, ele concedeu a sua própria vida por amor a cada um de nós. A nossa vida toda é uma preciosa lição. Quando nós olhamos para a nossa vida, quantas lições nós já aprendemos, quantas coisas nós já enfrentamos, quantos sofrimentos nós já passamos e vencemos, quantos sofrimentos nós ainda estamos passando e temos a fé, a esperança de que vamos vencer, porque sabemos que Cristo está à nossa frente, porque sabemos que Ele conduz a nossa vida. Somos chamados a não ser pedra de tropeço na vida um do outro. Se um irmão na fé precisa da tua ajuda, ajude-o. Não o julgue, não o condene, porque algo que fez não é do teu agrado, mas simplesmente ajude-o. O amanhã virá. E de repente amanhã você pode estar em uma situação difícil e pode até estar precisando desse mesmo irmão que um dia você julgou ou criticou. A vida é assim, o mundo dá voltas. E por vezes aquelas pessoas que nós magoamos ou que nos magoaram, lá na frente elas também vão precisar do nosso auxílio, da nossa ajuda. Faça a tua parte, simplesmente a faça, sem questionar, merece ou não. Esse questionamento é Deus que nos vai fazer. Que a nossa vida possa ser uma vida de lições e de aprendizados, assim como esses discípulos também tiveram para com Jesus. E quando encontrarmos pedras
em nosso caminho, que essas pedras não sejam usadas para machucar alguém, mas sim para que lá na frente nós possamos construir algo valioso, algo valoroso. Que a nossa vida possa ser uma lição, uma eterna lição. Nós, como alguns dias atrás ouvíamos em uma palestra do Leandro Carnal, onde ele dizia que nós não somos formados, mas sim eternos formandos. A vida, ela está sempre nos ensinando. E agora, nesse período de pandemia, quantas coisas nós precisamos aprender que nós não dominávamos antes. Gravar os nossos cultos. Tantas coisas que nós fazíamos presencialmente e agora precisa ser virtualmente. A era digital, a qual muitas pessoas ainda têm dificuldade, ainda não domina, mas que está ali para que a gente possa aprender, para que a gente possa tirar lições. E que nessas lições da vida, nós possamos permitir sempre que Cristo esteja à frente. Não querer ser Deus com as nossas atitudes, com os nossos projetos, com os nossos sonhos. Não querer estar à dianteira de Jesus, assim como fez Pedro, mas colocar-se humildemente um passo atrás, sabendo que Ele é o nosso guia. Ele está à nossa frente e é nele, somente nele, que nós devemos confiar, vigiar e orar incessantemente. Amém. Ouçamos a um belo hino que nos será entoado. Se da vida as ondas agitadas são, se desanimando julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, conta cada vez, e as de ver surpreso quando Deus já fez. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, as de ver surpreso quando Deus já fez. Tens acaso mágoas, duro é teu lidar, é pesada a cruz que tens de suportar. Contas muitas bênçãos não duvidarás, e cantando alegre os dias passarás. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, as de ver surpreso quando Deus já fez. Quando vires outros com riqueza e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, as de ver surpreso quando Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio derrotando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, as de ver surpreso quando Deus já fez. Convido a nos colocarmos humildemente em oração diante de Deus. Oremos. Deus de amor e eterna bondade, ao teu lado nós estamos como verdadeiros discípulos,
dispostos a seguir-te com humildade e fé. Ensina-nos a caminhar confiantemente, mesmo em momentos difíceis de dor e sofrimento, quando por vezes nos vem a vontade de abandonar tudo o que temos pela frente. Sê tu, ó Deus, conosco, concedendo-nos sabedoria em momentos onde não sabemos como agir e por vezes nem estamos dispostos a agir de maneira diferente. Conceda-nos um coração sábio e que saibamos confiar verdadeiramente naquilo que tu nos ensinas, estando dispostos a deixar tudo aquilo que por vezes nós achamos mais importante do que a tua palavra e colocar a tua palavra, o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar, na certeza de que tudo mais nos será acrescentado. Isso nós te pedimos, em nome de teu Filho Cristo Jesus, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos assim a bênção que vem do nosso bondoso e misericordioso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos a mais um belo hino que nos será entoado e tenhamos assim uma boa e abençoada semana, cheia de paz e de realizações. Amém.